Oi, aqui é a Jéssica e hoje é dia de conversar sobre as leituras do mês de maio de 2021. Vocês já sabem que eu faço esse tipo de vídeo sempre aqui no canal, porque eu acho uma boa forma de apresentar todos os livros lidos, porque nem sempre eu trago resenha para tudo que é livro que eu leio, né? Às vezes o livro não me interessa tanto e eu acabo deixando de lado. Daí, nesse resumão, eu apresento tudo para vocês e vou mostrando também em ordem cronológica, vou comentando um pouquinho sobre os clubes de leitura que eu participo e tudo mais. E eu já vou comentar com vocês esses livros, teve bastante coisa, até tô achando um milagre aqui, mas antes de mais nada, quero dizer que se vocês são novos por aqui, por favor se inscrevam no canal, porque isso é muito importante. Deixem um joinha nesse vídeo, compartilhem também com quem gosta de ler, porque isso faz toda a diferença na produção de conteúdo e, claro, né, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu produzo por aqui. Também quero dizer que a gente tem um canal no Telegram e esse canal é para eu colocar as notícias daqui do YouTube, para eu compartilhar promoções, para eu também compartilhar alguns conteúdos que eu produzo lá pro Instagram e não aqui pro canal. Tem uma diferença, tá, gente, do que eu faço lá e o que eu faço aqui. Acho que são plataformas diferentes, cada uma delas tem as suas vantagens, então eu acabo fazendo esse link todo dentro do canal Telegram. E é aberto a todo mundo. Então, se vocês quiserem participar, é só clicar num dos primeiros links que tem aqui embaixo e entrar lá, porque é bem legal, a gente vai podendo comentar algumas coisas, vocês podem comentar nos posts que eu faço e assim a gente se aproxima também. Então vamos logo, porque tem vários livros aqui e o primeiro deles já é um calhamaço que eu vinha lendo desde abril, então não se assustem, eu não li esse livro todo no mês de maio, mas terminei O Grande Sertão Veredas no comecinho de maio. E aí, gente, eu fiquei impressionadíssima com essa obra. Eu já comentei ela por aqui, mas foi numa live. Eu precisei fazer uma live de finalização da leitura, porque essa era uma leitura conjunta que a gente estava fazendo entre apoiadores do canal, né? Então foi a leitura conjunta do bimestre de março e abril. Se vocês quiserem saber mais sobre essas leituras conjuntas bimestrais que eu tô fazendo com o pessoal aqui do canal, é só vocês entrarem no Catarse, no link do Catarse que tem aqui do Clube da Jéssica, tá? Porque essas leituras são feitas com apoiadores do canal, mas também são abertas para todo mundo que quiser participar, porque depois, no final delas, eu faço uma live comentando o livro. Só que apoiadoras têm vantagens, né? Apoiadoras, por exemplo, têm os sprints de leitura, em que elas estão pertinho de mim, a gente lê juntas e conversa toda semana, então é bem legal. E agora a gente está prestes a começar a terceira leitura conjunta desse canal, no terceiro bimestre de leitura, e vai ser Lígia Fagundes Telles. Enfim, tô falando demais, tá tudo aqui embaixo no link do Catarse, confiram o Clube da Jéssica, sejam apoiadores do canal, isso faz muita diferença e é muito bom poder ler junto com essas pessoas. E aí a gente finalizou então, né, nesse começo do mês de maio, a leitura de Grande Sertão, que foi realmente uma travessia, como todo mundo fala, é um livro divisor de águas, é um livro incrível, é um livro inovador, ele diferencia de todos os outros que vinham sendo apresentados pela literatura brasileira naquela época, lançado em 1956 e fazendo escola, assim, é um livro incomparável. A história do Riobaldo é muito mais que a história só dele do Diadorim, mas também tem isso, né? Tem toda essa parte. É uma história sobre o sertão, é uma história sobre o Brasil, mas também sobre o mundo. Aquele tipo de clássico que faz o que deve, né? Falar das coisas locais, mas com uma abordagem universal. Tudo isso tá lá na live, confiram. Vou deixar aqui embaixo também na caixa de descrição para vocês não perderem, que lá eu falei de tudo o que eu achei de mais interessante nesse livro. E aí, depois de passar por esse livro tão marcante, eu quis variar bastante as leituras, acho que por isso que eu comecei a ler várias coisas, que eu já estava um pouco cansada de ficar dentro de um mesmo volume, não cansada da história deles, mas a gente sempre tem aquela vontade de variar. Daí eu comecei a ler várias coisas curtinhas. Um primeiro livro que eu peguei depois de ler Grande Sertão, um dos primeiros, foi O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky, que é uma escritora brasileira contemporânea, e ela foi lançada aqui pela Companhia das Letras com essa história. Ela já tinha outros livros publicados e esse foi o primeiro livro de parceria que eu recebi com a companhia. Fiquei muito feliz porque é um livro muito bom. Aqui a gente vai ter uma história contada pelo viés dos indígenas, especialmente de um grupo de indígenas que foi sequestrado e levado para a Europa por dois cientistas, né?
esqueci os nomes deles, mas enfim, vou colocar aqui na tela os nomes desses cientistas. E eles, enfim, vieram explorar por aqui, fizeram coisas que todos os exploradores fizeram nas Américas, né? E acabaram levando, né, exemplares de indígenas para mostrar na Europa com essa desculpa de fazer pesquisa, né? Então, tudo em nome da ciência, tudo em nome da antropologia, da sociologia, vamos observar essas figuras exóticas aqui, e levou para a corte, enfim. Esses dois caras são figuras históricas reais, mas o que ela faz aqui é preencher as lacunas dessa história que foi contada sempre da perspectiva dos cientistas, trazendo à tona a visão desses dois indígenas que sobreviveram por um pouco mais de tempo lá e depois, claro, que morreram, né, enfim. E eu achei muito interessante, ainda mais porque vai ter uma abordagem aqui muito mitológica, com várias mitologias indígenas apresentadas no livro de uma forma bem orgânica. Então, eu gosto desse livro, gosto que como ele faz essa coisa muito quase fantástica, né, de contar a história dos indígenas. Em alguns momentos ele fica bem didático, em alguns momentos ele faz um recurso que eu não gosto, que é colocar, por exemplo, trechos de matérias de jornal misturado com a ficção, né? Eu entendo por que faz isso, mas é uma coisa que eu não gosto mesmo. Então, no final da narrativa, ele perdeu um pouco de força pra mim quando ele começou a fazer essas misturas todas de formato. Mas isso é porque eu não gosto, tá, gente? Não quer dizer que o livro seja ruim por causa disso. Muito pelo contrário. É um bom livro, é um livro que vai fazer a gente pensar nas questões indígenas que estão em pauta hoje em dia, que estão em pauta desde sempre, mas que nem sempre estiveram na literatura. Então, sim, eu recomendo com muita força esse livro pra vocês. Vou tentar fazer alguma coisa com ele aqui, uma resenha, um comentário, ainda não sei bem como, mas aguardem e enquanto isso vão lendo, porque acho que vocês vão gostar também. Nesse meio tempo, eu também estava lendo Alejandra Pizarnik, que é uma poeta argentina e que saiu publicada aqui no Brasil pela Relicário, né, que é uma editora independente, em edições lindíssimas. Eu já mostrei um pouco desses livros em outro vídeo, que eu até já vou recomendar aqui para vocês, mas enfim, eu li Os Trabalhos e as Noites e li também A Árvore de Diana, 2 livros muito bons de poesia, e esse aqui é um dos meus favoritos já da vida, e eu fiz uma resenha sobre esses livros, então vocês confiram, por favor, porque eu vou deixar aqui no card, e lá eu falei também um pouquinho da trajetória da Pizarnik, que é uma figura interessantíssima, uma mulher diferenciada, uma poeta que fez uma certa escola, ela tentava muito manter a figura da poeta maldita, né, com os seus... enfim, com seus projetos, com a sua forma de estar no mundo, e foi uma leitura que me agradou demais, especialmente pelo formato da poesia dela. É uma poesia que é curta, é direta, objetiva, mas sem ser banal. Ela faz uma escolha de palavras muito apurada, né, e me encantam muito as imagens que ela coloca na poesia. Falei disso e falei de outros detalhes de cada um desses livros lá no vídeo sobre Alejandra Pizarnik, então, realmente, gente, se vocês não viram ainda, por favor, vão lá. Para quem quer começar a ler poesia, acho que também é uma boa pedida, porque aqui a gente tem poesias curtas, tem poesias que não são prolixas e que colocam a gente para pensar mesmo com 3 versos só. É fantástico. Leiam, 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 essa mulher é incrível, e esses 2 livros têm tradução do Davi Diniz, que é um excelente tradutor, pelo que eu tenho visto até agora. Depois de desopilar com a poesia, eu fui para as leituras do Clube de Latinos, que é o meu clube de assinatura mais antigo, né, um clube de leitura que eu tenho desde o ano passado, desde 2020, e que está quase completando 1 ano de vida. Estou muito contente, o pessoal está lá desde o começo, a gente formou um grupo muito legal. E no Leia Latinos, a obra do mês de maio, escolhida oficialmente, foi o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Mas, na mesma época que a gente ia começar a ler, surgiu uma publicação e que nos deixou com muita vontade de ler também, que é a Cartas a uma Negra, da Françoise Egat, uma autora da Martinica, antilhana, e que escreve cartas direcionadas a Carolina. A gente pensou que seria uma excelente forma de complementar essas experiências de 2 mulheres negras, então a gente leu. Não foi uma leitura que todo mundo fez, esse segundo aqui. Ainda assim, as gurias que fizeram junto comigo ficaram até o final do encontro, a gente conseguiu trocar uma ideia, foi muito legal. E assim, gente,
Os dois livros são muito importantes, mas é claro que para quem é brasileiro, né, melhor ler O Quarto de Despejo, porque o que tá aqui, infelizmente, ainda é muito, muito, muito atual. Eu gostaria que esse livro tivesse ultrapassado, mas ele não tá. Então, a única coisa que a gente pode fazer é ler e divulgar e debater, né? Levar esses livros assim desse estilo o mais longe possível, levar para as escolas, quem é professor, quem é influenciador digital, falar sobre isso nas redes, não só em datas específicas. Eu me preocupo muito com atitudes que são feitas só em comemoração a alguma coisa, por exemplo, no mês da consciência negra, que é muito importante, mas para além disso, né, que a gente possa sempre falar dessas obras em qualquer momento, porque elas precisam estar na boca do povo, né? Coisa que elas não ficaram por muito tempo. A Carolina fez um grande sucesso quando ela lançou O Quarto de Despejo, mas logo em seguida, por uma série de fatores, ela foi caindo no esquecimento, morreu no esquecimento, passando por dificuldades, e isso diz muito sobre como a classe média, sobre como as pessoas, os brancos, enfim, a sociedade de um modo geral, trata essas histórias, trata essas pessoas. Para quem não sabe, O Quarto de Despejo é o diário da Carolina que ela escrevia enquanto morava na favela e que ela tinha com um objetivo muito claro, né, de divulgar as histórias da favela, divulgar a vida das pessoas da favela do Canindé, para que, enfim, os políticos ficassem sabendo. Então, é um primeiro diário que eu vejo escrito com essa intencionalidade tão clara, tão abertamente política, enfim, com esse tom de denúncia que ela quis fazer desde sempre. Então ela reclama muito, né? Ela fala muito sobre política, sobre esses políticos que vão fazer campanha e depois esquecem do povo, e ela analisa também muito da sua época. Ela é uma leitora de jornal, ela é uma pessoa que gosta de se informar, então ela acaba dando uma espécie de aula sobre o Brasil entre os anos 55 e 58, por aí, que é até onde duram esses diários, ou 59, acho que até 59 ele vai. E vale muito a pena, gente. E o outro livro, que é esse da Françoise Egat, também vale, mas eu não posso deixar de esclarecer que é um outro contexto, né? Por pior que ela esteja aqui na situação dela, que ela quer publicar um livro e não consegue, assim como a Carolina, aqui ela tá na França, né? Então já tem toda uma outra infraestrutura que no Brasil não existe nem hoje. Ela tem muitas vantagens, muitos privilégios em relação à Carolina e ela sabe disso. E um outro problema é que ela romantiza um pouco a situação da Carolina, já que ela não leu O Quarto de Despejo. Ela se direciona a ela, mas a partir de uma matéria que ela viu numa revista que saiu na França. Enfim, esses são os probleminhas do livro, de um modo geral, mas isso sou eu procurando problema, porque é uma leitura muito boa de se fazer, é uma leitura que vai apresentar outras questões, como a questão da imigração das antilianas em relação à França e, enfim, vale conhecer também. Eu já fiz resenha sobre esses dois, fiz um vídeo duplo e vou deixar aqui para vocês assistirem, caso ainda não tenham visto, porque vale bastante a pena. E depois disso, gente, ou no meio do caminho, eu ainda estava tentando ler O País da Canela, do William Ospina, que foi publicado pela editora Mundarel, com tradução do Éric Nepomuceno. Esse livro veio no Clube Tortilha, que é um clube de assinatura. Para quem não sabe, eu vou deixar outras informações aqui sobre o Tortilha, mas para mim é um dos clubes de assinatura que mais está valendo a pena hoje em dia. E não é porque eu conheço os editores, não, tá? Eu só faço propaganda, assim, tipo, de graça, porque eu gosto mesmo do Tortilha, e eles mandam livros bimestralmente. Às vezes os livros são lançamentos, às vezes os livros já estão no catálogo, né? E esse aqui era o caso de que já estava no catálogo da Mundarel e eles enviaram, mas eu fiquei muito contente porque eu não conhecia o Ospina, que é um escritor colombiano e que escreve belíssimamente. E eu queria ler para o encontro do Tortilha, que aconteceu no dia 26 de maio. Só que não terminei, mas não tem problema, a gente conversou sobre qualquer outra coisa, menos sobre o livro. Eu li até mais ou menos a metade dele, até a página 126, estou aqui com um marcadorzinho ainda registrando isso. E foi um encontro em que a gente ficou conversando com o Éric Nepomuceno, né? Conheci o Éric Nepomuceno, nem acreditava que ele estava ali na sala contando histórias, contou altas histórias sobre o Gabo, como ele sempre faz. Mas enfim, foi muito proveitoso nesse sentido. E quanto ao livro, também foi proveitoso ler até esse momento em que eu tô, porque ele está falando aqui da exploração da canela, da corrida pela canela na América Latina, só que antes disso ele começa a falar desde as primeiras chegadas ali dos exploradores no finalzinho do século XV
e começo do século XVI e de toda a destruição que houve em relação às populações indígenas, destruição em massa, né, dos astecas, dos incas, enfim. É irritante, né, conhecer a história, mas também, por outro lado, é muito importante conhecer o que foi feito com essas pessoas. Tem muita pesquisa histórica aqui por trás e eu tô gostando demais. Tem alguns recursos que o narrador utiliza que eu não gosto, mas isso aí é uma questão muito particular e que eu sei que é coisa minha, chatice minha mesmo, porque outras pessoas não se incomodam com isso. De qualquer forma, eu acho que é um livro que vale muito a pena, tô louca pra terminar, porque agora eu tô vendo um link imenso entre ele e As Veias Abertas da América Latina, que eu também tô lendo. Tô lendo como uma leitura conjunta que o Tony tá fazendo, o Tony do perfil do Instagram Literatone, e vai durar até setembro. Então é uma leitura bem devagarinho, a gente tá lendo As Veias Abertas, mas assim, com bastante espaço, e no primeiro capítulo fala basicamente tudo que o Ospina já tava falando aqui. Claro que o Galeano veio antes, né, mas eu tava lendo primeiro o Ospina. Enfim, tô gostando muito da leitura, vou continuar agora no mês de junho e depois que eu terminar a gente conversa melhor sobre ele. Então é isso, gente, teve bastante coisa em maio, tomara que junho seja da mesma forma, porque em julho eu sei que eu vou encarar um calhamação que é o jogo da amarelinha, então eu quero me preparar em julho, me preparar para julho, né, lendo um pouquinho mais de livros avulsos no mês anterior, porque assim a gente dá aquela balançada. Acho que o calhamaço do Cortázar vai me tirar bastante tempo, mas não tem problema, porque é investimento de tempo, ler clássicos desse tipo, né. Enfim, comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros ou se ficaram com vontade de ler. Eu sempre gosto de saber dessas coisas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.